Rio de Janeiro, 1926. O Morro do Corcovado ergue-se como uma barreira intransponível a 700 metros de altitude. A missão é clara, mas os números desafiam a lógica. Erguer 38 metros de estrutura no cume. Não há guindastes. Não há máquinas capazes de içar toneladas de aço por entre precipícios. O calor reflete nas rochas, tornando o ar denso e pesado. Abaixo, operários observam o topo, onde as nuvens tocam a pedra bruta. O silêncio é interrompido apenas pelo estalo da vegetação seca e pelo vento que corta a encosta. Cada homem ali sabe que o solo é instável. As mãos apertam as ferramentas enquanto o olhar percorre o caminho íngreme. Eles começam a subida. O peso do concreto pressiona os ombros, e o solo cede sob as botas a cada passo dado em direção ao cume. O objetivo não é apenas construir, mas vencer a própria gravidade da montanha. O desafio é total, imediato e implacável. Heitor da Silva Costa mantém os olhos fixos nos trilhos da ferrovia que serpenteiam a encosta. O engenheiro caminha até o ponto exato onde o aço encontrou o abismo. O trem para aqui. À sua frente, o terreno torna-se um labirinto de rochas irregulares e vegetação densa. Heitor consulta mapas e notas, mas o papel não oferece soluções para o vácuo que separa a carga do cume. Ele olha para os vagões carregados de cimento e vigas de aço. O motor da locomotiva desliga, deixando apenas o som do vapor escapando. A logística da ferrovia termina onde a necessidade da obra começa. Não há mais trilhos, não há mais máquinas. O engenheiro aponta para o cume distante, depois para a trilha estreita que se perde na montanha. Centenas de homens observam a mesma linha de chegada invisível. O silêncio entre os operários revela a compreensão imediata. O que a tecnologia não alcança, o corpo terá de carregar. A gravidade da montanha agora testa a resistência humana antes mesmo da primeira viga ser içada. O peso do projeto passa das rodas dos vagões diretamente para as costas daqueles que esperam um sinal para subir. O sinal é dado. Centenas de homens curvam-se sobre os blocos de concreto. O peso das peças pressiona as colunas vertebrais, forçando os músculos a travarem em um esforço contínuo. Eles iniciam a marcha pela encosta íngreme, onde cada passo exige um equilíbrio precário sobre pedras soltas. O sol do Rio de Janeiro incide verticalmente, transformando a rocha em um refletor de calor intenso. O suor brota instantaneamente na pele, escorrendo pelos olhos e tornando a visão turva. A respiração torna-se curta, um som rítmico e desesperado que acompanha o ranger das botas no cascalho. Um operário tropeça. O bloco de concreto desliza por centímetros, mas ele crava os dedos na terra e recupera a postura, sem soltar a carga. O metal das ferramentas esquenta sob o sol, queimando as palmas das mãos a cada ajuste de aperto. A inclinação da montanha aumenta a cada 10 metros conquistados. O peso de cada bloco parece dobrar a cada minuto de exposição ao calor. Eles não param. As pernas tremem sob a pressão, os músculos dos ombros estalam, mas o movimento continua. O cume ainda está longe, escondido pelo reflexo ofuscante da luz sobre a pedra bruta. Cada centímetro ganho é uma batalha vencida contra a exaustão que tenta derrubá-los. No topo, o cenário muda. O concreto dá lugar ao aço. Vigas pesadas jazem sobre o solo, aguardando a ascensão final. Não há guindastes. O que se vê é um emaranhado de cordas grossas e roldanas de ferro presas a estruturas de madeira que rangem sob tensão. Homens puxam as cordas em uníssono. O som do metal batendo contra o metal ecoa pela montanha, um tilintar agudo e constante. A roldana trava. A viga oscila perigosamente no ar, a dezenas de metros do solo. O suor escorre pelo rosto dos operários, pingando sobre as vigas frias. Eles precisam ajustar o ângulo manualmente, empurrando o aço com alavancas improvisadas. Cada movimento é um risco. O cabo de fibra estica-se até o limite, zumbindo com a pressão. A viga sobe mais 10 centímetros, depois para. O engenheiro gesticula, orientando o encaixe milimétrico. Eles puxam novamente, os pés afundando na terra batida enquanto os músculos tensionam-se ao extremo. O metal desliza pela guia, um som seco de encaixe marca o triunfo. A estrutura interna começa a ganhar forma, uma espinha dorsal de aço erguida na força bruta. Nenhuma máquina moderna poderia replicar a precisão,
alcançada pelo esforço coordenado de dezenas de homens que, sem tecnologia, dominam a física com suor e vontade. A espinha de aço está concluída, mas a montanha ainda exige mais. Heitor da Silva Costa observa a estrutura. O desafio agora muda de direção. Não é mais sobre peso e tração, é sobre a pele. Milhares de triângulos de pedra-sabão aguardam no chão, empilhados em caixas de madeira. Cada peça possui um corte preciso. A missão é cobrir toda a superfície de concreto com esses fragmentos. O engenheiro aponta para a base da estátua. Operários aproximam-se com baldes de cola especial. A tarefa é monumental e exige uma paciência sobre-humana. Cada triângulo deve ser aplicado manualmente, um por um, alinhado com perfeição geométrica. Se um erro for cometido, a simetria da obra será comprometida. O silêncio no canteiro de obras torna-se denso. Os homens olham para a imensidão da estrutura e depois para as pequenas pedras em suas mãos. A expectativa cresce. É um processo lento, quase infinito, que testará o limite da resistência de cada trabalhador. Não há espaço para a pressa. O sol continua a queimar, mas agora o foco está na ponta dos dedos. Eles começam a fixar as primeiras peças na base. O som da pedra encostando no concreto é um estalo seco, o início de uma colagem que durará anos. A complexidade da tarefa paira no ar como uma névoa pesada. Cada centímetro coberto é uma vitória, mas a sombra do que ainda resta por cobrir estende-se sobre todos eles, criando uma pressão silenciosa e constante na mente de cada homem no cume. Os operários deixam o solo seguro e ascendem aos andaimes de madeira. A estrutura, montada a centenas de metros do solo, range sob o peso dos homens. O vento sopra com força, vindo das encostas do corcovado. A madeira oscila. O som das tábuas batendo contra o concreto é um lembrete constante da fragilidade daquela plataforma. Abaixo, o precipício é um vazio absoluto. Os homens agarram-se aos suportes, os nós dos dedos brancos de tanta tensão. O vento empurra o andaime, fazendo-o balançar como um pêndulo perigoso. Um trabalhador perde o equilíbrio por um segundo. Sua mão busca desesperadamente uma viga para se ancorar. O medo de uma queda mortal é palpável no ar. Misturando-se com a poeira e o som do vento que uiva, nos vira um uivo agudo. Cada movimento é calculado. Eles não olham para baixo. O foco é a superfície da estátua, a poucos centímetros dos olhos. A estrutura treme. Eles prendem a respiração, esperando a rajada de vento passar para retomar a posição. A vida de cada um ali depende apenas de uma corda amarrada ao suporte. O perigo é constante, uma presença física que pressiona o peito. Eles precisam se estabilizar antes de continuar. O andaime range novamente, um aviso seco que ecoa no abismo. A tensão é o limite entre a conclusão da obra e o desastre total nas rochas lá embaixo. O vento diminui, mas a exigência de precisão aumenta. O operário mergulha a espátula no recipiente de cola. O movimento é lento, quase cirúrgico. Ele estende a massa sobre o concreto, espalhando uma camada fina e uniforme. Se a camada for espessa, a pedra escorregará. Se for fina demais, a aderência falhará. Ele segura o triângulo de pedra-sabão entre o polegar e o indicador. A mão treme levemente, mas ele trava o pulso contra a estrutura. O olhar está fixo a milímetros de distância. Ele pressiona a peça. Um som de sucção ocorre quando a cola se molda. Ele mantém a pressão constante, contando os segundos em silêncio absoluto. O abismo lá embaixo parece desaparecer. O mundo inteiro resume-se àquela pequena margem de pedra. Outro operário, ao lado, verifica o alinhamento com uma régua de metal. Qualquer milímetro de desvio arruinaria a geometria da face. Eles não piscam. A cola começa a firmar. O suor escorre pela testa e ameaça cair sobre a massa fresca, o que arruinaria a aderência. Ele desvia o rosto com um movimento brusco, sem tirar a mão da pedra. O risco de erro é constante, uma sombra que persegue cada movimento. Eles trabalham em um ritmo de agonia contida, onde a respiração é o único som que acompanha o estalo das ferramentas contra o concreto. Cada peça fixada é uma batalha vencida contra a gravidade e o isolamento, consolidando a pele da estrutura,
triângulo por triângulo, sobre o vazio. O calendário marca 1931. A contagem das peças chega ao fim. Resta apenas um triângulo de pedra-sabão para cobrir a última lacuna no concreto. O operário, com as mãos calejadas e cobertas de pó, retira a peça final da caixa de madeira. Ele sobe o último degrau do andaime. O vento sopra, mas ele ignora. Ele posiciona o triângulo. A cola é aplicada com um gesto firme, sem hesitação. Ele pressiona a peça contra a estrutura. O encaixe é perfeito. O clique seco da pedra contra o cimento reverbera pelo topo da montanha. Ele solta o peso do corpo e retira a mão, afastando-se um passo para trás. O vazio abaixo já não impõe medo, apenas distância. 1.145 toneladas de matéria agora repousam sob a luz do sol, imóveis e unidas. O operário limpa o suor do rosto com o antebraço e olha para o horizonte. Ao seu lado, outros homens baixam as ferramentas. Ninguém grita. O alívio é silencioso. Uma descarga lenta de 5 anos de pressão acumulada. As mãos, antes trêmulas pela exaustão, agora repousam imóveis ao lado do corpo. Eles observam a superfície branca e geométrica que cobre o núcleo de concreto. A luta contra a gravidade terminou. A estrutura está completa. O horizonte do Rio de Janeiro é cortado por uma silhueta que, pela primeira vez, não apresenta falhas. Eles descem os andaimes, sentindo o chão firme sob os pés, sabendo que o que construíram não cairá mais. O dia 12 de outubro de 1931 amanhece sobre o Rio de Janeiro. O canteiro de obras, antes tomado por andaimes de madeira e sacos de cimento, foi limpo. A estrutura de pedra-sabão reflete a luz solar, destacando-se contra o azul do céu. Heitor da Silva Costa caminha pelos trilhos da ferrovia, observando o resultado final daquela subida íngreme. Abaixo, na base da montanha, uma multidão se aglomera. O silêncio que por anos habitou o topo do Corcovado é subitamente rompido por um estrondo mecânico e, em seguida, por uma onda de aplausos que sobe a encosta. Autoridades se posicionam. As cordas que sustentavam as proteções são puxadas. O monumento está oficialmente inaugurado. O som das palmas ecoa entre as rochas, abafando o vento que antes soprava solitário. A silhueta, agora visível de quase todos os pontos da cidade, projeta uma sombra imensa. O esforço humano, traduzido em anos de içamento de cargas e aplicação manual de triângulos, transforma-se em um marco definitivo na paisagem. Homens que carregaram blocos de concreto nas costas observam lá de baixo o ponto branco que domina o cume. A montanha, antes apenas um desafio geográfico, agora sustenta um monumento que se torna o centro das atenções. O ar vibra com gritos de celebração. O que era um projeto técnico complexo agora é um símbolo de vitória perene. O trabalho terminou, mas a presença da estátua sobre o Rio de Janeiro marca o início de uma nova era, onde o impossível se tornou um marco permanente no horizonte da cidade. Hoje, milhões de turistas apontam suas lentes para o topo do Corcovado. Eles enquadram a luz, ajustam o foco e capturam a silhueta contra o céu. Entre um clique e outro, ninguém percebe as minúsculas irregularidades nas pedras-sabão. Sob a perfeição geométrica, existem marcas invisíveis. São sulcos deixados por dedos que, durante 5 anos, aplicaram cada triângulo sob o calor e o vento. O turista não toca o concreto, nem sente o peso das toneladas que subiram a montanha em lombo de homem. Ele apenas vê o monumento completo. No entanto, cada centímetro dessa superfície guarda o suor de quem desafiou o isolamento. Onde a lógica dizia que era impossível erguer tal estrutura, a mão humana sobrepôs a persistência. A estátua permanece firme, ocupando o espaço que antes era apenas rocha nua. Ela não é apenas um marco de fé ou uma atração turística, é o registro físico de uma vitória técnica. O cimento e a pedra-sabão contam uma história que não precisa de palavras para ser compreendida. A engenharia brasileira, forjada na base do esforço extremo, venceu o impossível. O monumento domina o horizonte, imóvel, enquanto a cidade abaixo se transforma. O tempo passa, as gerações mudam, mas a estrutura permanece como a prova definitiva de que, quando a vontade humana encontra o limite da gravidade, o resultado se torna eterno.